vontade, tá? A aula é sua. Prazer recebê-lo. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença, pessoal. Eu que agradeço a todos vocês, todos e todas. Ele está silencioso, Wellington? Porque, para mim, eu não estou ouvindo. O Wellington está sem som. Eu acho que vai precisar ligar o som aí no seu computador, deixar o áudio seu ligado para a gente poder ouvir. Pessoal, peço desculpas. Vou colocar do início, então, novamente, certo? Sim, beleza, por favor. E vocês podem dizer para a gente o que é que esperam dessa comemoração dos 10 anos da Pastoral? A gente espera que seja realmente uma grande celebração, uma grande festa para a gente, né? A juventude toda reunida, né? Celebrando essa caminhada que demonstra que os jovens do Nordeste estão realmente engajados, estão realmente se engajando cada vez mais e é a luta do jovem, né? A conquista pelos seus direitos, por uma maior liberdade da juventude, né? Acho que passando assim. E para a gente, o que é que você está esperando dessa comemoração dos 10 anos da Pastoral da Juventude? Esse é o momento em que nós, os jovens da PJMP, nos encontramos para partilharmos as alegrias e as tristezas vividas durante esses 10 anos. É, sem dúvida, um momento de expectativa, no sentido de que é um momento de união, de confraternização e de renovação das nossas esperanças na nossa luta que nós temos à nossa frente. Você também poderia nos dizer o que é que você espera como jovem dessa comemoração dos 10 anos? Eu acho que como eu e qualquer outro jovem que esteja por aqui, né, a gente procura, a partir dessa comemoração, né, junto dos 4 estados que formam o Regional Nordeste 2, Alagoas, né, Rio Grande do Norte, Pernambuco e também Fortaleza, né, será? A gente procura, assim, que o nosso movimento, que a nossa pastoral cresça, né, que ela se fundamente mais e que seus objetivos se fortaleçam dentro da cabeça de cada jovem, né? Que mais e mais a gente conquiste mais espaço e conquiste uma maior organização. Da Boa Nova, das catacumbas às praças, vendo, julgando e agindo, procurando avaliar. A PJMP tem um objetivo de, primeiramente, evangelizar o seu meio, né? O meio em que o jovem se encontra. E o meio que nós damos prioridade é o meio popular, fazendo o jovem tomar consciência do seu papel
perante sua classe, participando das organizações populares, participando dos sindicatos, participando dos partidos políticos e outras coisas mais que visem e que levem, né, esses jovens a uma conscientização e eles possam assumir a luta do seu povo, a luta do povo oprimido, a luta daqueles que mais sofrem nessa sociedade injusta. Eu sou o padre José Teixeira, assessor nacional da Pastoral da Juventude do Meio Popular. O que é a Pastoral da Juventude do Meio Popular? Pastoral da Juventude é a parte da Igreja que se preocupa com os jovens. E dentro destes jovens, a Pastoral da Juventude do Meio Popular é a Pastoral da Igreja que se preocupa em acompanhar os jovens empobrecidos deste Brasil. O objetivo desta Pastoral da Juventude do Meio Popular é evangelizar a classe popular, evangelizar os jovens da classe popular. Entendo por evangelizar ajudar os jovens a tomarem consciência da realidade, a descobrir a realidade que nós estamos vivendo, a anunciar o novo para a libertação do povo, isto é, no meio desta sociedade que tem muitas injustiças, muitas opressões, é necessário continuar a dar esperança ao jovem. É necessário dizer ao jovem que, apesar de tudo, vale a pena tentar de novo. E que os jovens é que podem realmente transformar mais esta sociedade. Bem, a influência que a PJMP teve na minha vida, né, nesse processo, 23 anos, e começou desde os 15 anos de idade, né? Comecei tentando assumir algum compromisso, né, na comunidade, pequenas coisas, né, e sabendo que tinha muito mais, né, adiante para mim assumir. Foi quando surgiu, né, a Pastoral da Juventude, já existia, mas aí a minha idade, né, fez com que eu participasse e que me reforçou no sentido de compromisso, né? Que a gente vai percebendo a importância, né, que a gente pode dar e a contribuição também. Mas para isso tem certos processos, né? Tento fazer a minha parte, né? Como jovem, de jovens também marginalizados, do qual os jovens que eu tento ajudar numa comunidade em Bahia, né, no Manguinhos, não tentar doutrinar, porque de repente nós sabemos que estamos ainda numa igreja que ela ensina, né, passando um pouco para a igreja, que nós só temos parte dela, nessa igreja cristã, e ela puxa um pouquinho para doutrinar. Né? E eu tento, na maneira possível, não passar essa doutrinação, mas sim começar um trabalho, né, com os jovens, né, com esses que são marginalizados, que conhecem essa doutrina que existe, mas só que essa doutrina não deve ser colocada para eles, né, e sim uma prática da vida a partir da realidade deles, para poder eles mesmos perceberem a necessidade de se aprofundar mais e também assumir o compromisso que talvez, pelo fato de eu ter participado um pouco dessa pastoral, me ajudou, né, no sentido de crescimento e também esse compromisso que eu quero muito mais ainda assumir. Só que tem muita gente que ainda não está nesse espaço, né? São justamente esses jovens que estão lá na saveta, na periferia, esperando que a gente vá dar uma contribuição a eles nesse sentido, mas não no sentido de doutriná-los, mas sim ajudar a eles perceberem, né, o valor, né, e a força que eles têm também de mudar essa situação de exploração que está aí. A organização da Pastoral de Juventude do Meio Popular Rural, na maior parte das dioceses,
começa com o acompanhamento do pessoal do meio urbano, da PJMP urbana. Então, a organização do meio rural são os grupos de jovens nos sítios, nas pequenas cidades, as equipes de setores e as equipes diocesanas, e uma comissão regional composta por 6 pessoas de 6 dioceses. A gente está conseguindo se articular com 12 dioceses do regional, mas a nível de contato. Agora, a organização está mesmo firmada nessas 6 dioceses que fazem parte da comissão regional. Os jovens do meio rural, empobrecidos, não satisfeitos com a sua vida, mediante o anúncio do Evangelho, da Boa Nova, visando uma nova sociedade, o pessoal do meio rural se organiza no seu meio específico, que é o meio rural, procurando se engajar no seu sindicato de classe, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e assim, a partir desse sindicato, procurar uma transformação no campo, que é a reforma agrária. O primeiro passo é conversar com os companheiros. O que nós estamos tentando fazer aqui na colônia? Depois de associar-se, participar das reuniões e formar delegacia sindical. Gente, pessoal, então nós temos que se engajar no sindicato. Vamos conversar com os conhecidos da gente. Vamos fazer uma delegacia sindical aqui na colônia. Eu mesmo vou me associar para poder participar melhor. Integram a chapa, fazem boca de urna e pensam em eleição. É isso aí, companheirada da roça. Vamos votar na chapa 2 e mudar esse sindicato. A nossa chapa é feita de representantes das comunidades. Nós vamos trabalhar junto com as comunidades para fazer crescer a consciência do nosso valor como trabalhador rural. E para a gente unir e organizar e poder cobrar com força por nossos direitos. Vamos mudar esse sindicato. É chapa 2, é o trabalhador no sindicato. Vamos, companheiros, votem na chapa 2 por uma melhor organização. Bota fora esses peletes e acabar com a interferência desses políticos. Vamos votar na chapa 2, companheiros. Vamos reforçar a nossa luta pela conquista da terra e pela reforma agrária. Atenção para o resultado da eleição. Chapa 1, 300 votos. Chapa 2, 527 votos. Jovens engajados no sindicato do movimento do Sem Terra entram e ocupam latifúndio e conquistam um pedaço do chão. As coisas não estão fáceis. No Inter é aquela informação. Quando o cara vai fazer alguma coisa, é jogar fora. Já o cara virar os 3. O dono da fazenda, pelo menos, está bonito como um verdadeiro deputado. Está muito difícil da promessa. Ainda mais agora que ele está logando aqui na fazenda para dizer que ele é produtivo. Mas nós vamos insistir. Vimos fazer uma visita e dizer que vocês não estão faltando essa linha. A gente está com vocês. Já fizemos uma parte da cidade, mandamos para o mundo. Nós do grupo fizemos uma campanha, conseguimos arranjar um pouquinho da linha que vou para vocês. Vamos nos organizar também e fazer uma visita para conhecer a luta de vocês e dar o nosso apoio. Mas o grupo marchou. Algumas pessoas ficaram com medo e se afastaram. Mas a gente não vai desistir. Vamos até o fim. Minha gente, foram aprovadas as 3 fazendas em Cubaretama, lá no sertão. Chegou enfim a terra prometida.
PJMP, da Igreja do Nordeste e do Brasil, como uma grande força, um movimento organizado de jovens empenhados vivamente na evangelização do jovem do meio popular e lutar e trabalhar para a transformação deste meio na perspectiva de Jesus Cristo. Bom, meu nome é Drance, eu moro aqui em Recife e participo da Pastoral Juvenil Popular já há algum tempo, né? Já há esses 10 anos que a gente vem junto caminhando aqui no Recife. E o meu nível de militância se dá no Partido dos Trabalhadores e também no acompanhamento ao Conselho de Moradores aqui no Recife. E a influência que a Pastoral de Juventude Popular teve, né, na minha militância, a me levar a esse engajamento nesses dois níveis de trabalho, no partido e também no movimento popular, foi justamente dois pontos. Primeiro, a descoberta que a Pastoral de Juventude me forneceu da realidade em que a gente vive, né, como pessoas, né, nessa sociedade. A descoberta de minha condição de classe e da condição de classe de muitos companheiros com quem eu convivi. E segundo, uma coisa bem ligada a isto, é que essa condição de classe, né, veio também ser iluminada pela fé que a gente começou a vivenciar também nesse processo na Pastoral de Juventude. Quer dizer, toda essa experiência e a influência da Pastoral de Juventude no meu engajamento, ela se dá a partir dessa descoberta da minha condição social como jovens do meio popular, como jovens oprimidos, né, como jovem empobrecido ao longo dessa história, e como um jovem também que tem a sua fé e que essa fé lhe motiva, né, lhe dá força a esse engajamento. Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos. Vamos sofrer, vamos sofrer, vamos sofrer. No novo tempo, apesar dos perigos, a força mais luta, a noite que assusta, estamos na luta, vamos sofrer. Bom, eu sou o Padre Antônio Maria, o assessor da Pastoral de Juventude do Meio Popular do Regional Nord C2. Olha, os três pilares da PJMP são os seguintes. O primeiro é a fidelidade à nossa classe, a classe dos oprimidos, a classe trabalhadora, aos pobres. O segundo pilar é a fidelidade à nossa igreja. E o terceiro pilar, a fidelidade a Jesus Cristo. Esses três pilares são como o alicerce da Pastoral de Juventude do Meio Popular. Está aí a nossa espiritualidade. E na fidelidade aos pobres, à nossa classe oprimida, a fidelidade a Jesus Cristo, a fidelidade à igreja, que os jovens do Meio Popular estão se unindo mesmo a este Deus que quer que a gente seja feliz, que quer que todos nós possamos viver como seus filhos e suas filhas. A Pastoral de Juventude do Meio Popular tem uma mistura muito forte, uma espiritualidade realmente que anima cada militante, como cada jovem que está iniciando. Essa espiritualidade que quer participar do projeto de Jesus Cristo, entrar neste projeto libertador e, ao mesmo tempo, junto com o Cristo, construir uma nova sociedade. Isso que a espiritualidade da Pastoral de Juventude do Meio Popular realmente é como a alma da nossa caminhada. Aí os jovens estão aí com a Bíblia não somente na mão, mas no coração, sempre avaliando a sua prática, a sua ação, à luz da fé.
à luz da palavra de Jesus Cristo. Os jovens também estão celebrando. E que celebrações bonitas estão se fazendo em todas essas dioceses, como nos grupos de base. Celebrações onde toda a vida vai passando em Deus. Toda a vida, toda a luta e também os fracassos vão se transformando em oração, em ação de graças, em pedido de perdão, se transformando no próprio Deus no meio de nós. Pedir perdão é reconhecer os erros, assumir as dificuldades. Coisas que na certa aconteceram nesses 10 anos de caminhada da Pastoral de Juventude do Meio Popular. Mas é também buscar a reconciliação, buscar soluções, criar novos caminhos. Vamos agora, num ato de humildade, de perdão, e glorificar a Deus e aos irmãos pela nossa PJMP e seus 10 anos. A gente está muito feliz, assim, com os vários grupos de militantes que vão surgindo e os que já surgiram, né, em vários lugares aí. E a gente sabe que nem sempre foi assim, né? Então, a gente lembra que em determinados momentos a PJMP foi um pouco lenta para trabalhar essa questão dos militantes. E que às vezes até hoje, ainda em alguns lugares, ela ainda é lenta. E é por isso que a gente agora tem que pedir perdão. A leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ele leu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a salvação da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E em outro livro, deu ao ministro sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Jesus começou então a dizer: hoje se cumpriu este horário que acabais de ouvir. É a palavra da salvação. A oração pelos pais e a oração pelos jovens. Alguém me diga: a oração pelos pais e a oração pelos jovens. Foi nesse contexto pastoral de oração pelos pobres e de oração pelos jovens que nasceu a
Popular. Nasceu com uma missão, a missão de evangelizar o jovem do meio popular. E, depois de 10 anos de caminhada aqui no nosso regional, nós seguimos, nós constatamos, queridos jovens, que a grande novidade da PJMP foi essa. Os jovens do meio popular tiveram a coragem de assumir a sua própria evangelização. Aí está a grande novidade. Aí está o grande sinal que a PJMP tem sido na Igreja América, na Igreja do Brasil e na Igreja dos nossos regionais do Nordeste, especialmente do nosso regional Nordeste 2. Convidamos neste momento os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Natal, que irá fazer as nossas preces. Por todos os jovens da Pastoral de Juventude do Meio Popular, da Arquidiocese de Natal, nós pedimos também por todos aqueles jovens sofridos e marginalizados, para que eles encontrem realmente o caminho do Jesus Cristo libertador. Senhor, escutai nossa prece. Por todas as dioceses da Paraíba, para que esses 10 anos da Pastoral do Jovem do Meio Popular sirvam cada vez mais para fortificar a caminhada dos nossos jovens, a caminhada dos jovens do Meio Popular, especialmente aquelas dioceses que se encontram em dificuldades, aquelas localidades que têm experiências pastorais. Então, nós, de Campina Grande, pedimos para que tenhamos cada vez mais força, fé e coragem para vencer todas as barreiras, todas as dificuldades, iluminados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós, a Diocese de Guarabira, oferecemos uma margarida e o meio popular são nossas linhas de trabalho. E uma luta pela libertação, Margarida Maria Alves.
Oi, boa tarde, gente. Chegaram mais alguns, né? Sim, Wellington, você ia dizer alguma coisa? Boa tarde, Valmir. Pois bem, gente, boa tarde para os que chegaram depois, né, que acompanharam aí o vídeo. Né? Ele já mostra já um bom tempo já da iniciação da PJMP, dos 10 anos. Né? Deu para a gente ver algumas coisas.
Mas vamos também se aprofundar agora um pouco na história, né, desse surgimento, do momento que chegou até aí. Esse foi um dos grandes momentos que foram dos 10 anos, né? Já tem o quê? 30 anos, né? Pessoas que já estão ali já tem, né, já não é atual, mas quem é PJMP para sempre será PJMP, nunca deixa de ser. Pois bem, a Pastoral de Juventude do Meio Popular, PJMP, né, nasceu em 1978. Foi no Recife. Carregando na história, né, vamos ver esses momentos da história, vou tentar trazer, né, eu tenho aí, dentro do tempo, 3 momentos importantes da PJMP, né, que é a sua história, né, essa dimensão da história, a organização da PJMP né, e a espiritualidade. São esses 3 momentos que a gente vai ver. Então, nasceu em 1978, né, no Recife. Seu surgimento, né, as sementes jogadas pela juventude operária católica, é o JOC. Né, que libertadora, destruída pela ditadura, que foi destruída pela ditadura com o golpe militar em 64. Ela, como já existia essa juventude católica, esses grandes momentos com o golpe da ditadura, foi desfeita em 64. Um acontecimento marco do seu nascimento foi o encontro realizado em 9 de junho de 1978, realizando animadores de grupos de jovens do meio popular do Recife. Remanescente da JOC, né, da Juventude Operária Católica, no qual decidiram criar um movimento de jovem do meio popular. Em janeiro de 1979, a realização da Conferência do Episcopado Latino-Americano, em Puebla, Dom Helder Câmara apresentou a proposta aprovada, né, nessa conferência, em uma pastoral, né, de uma pastoral de juventude do meio popular social, e que atenda a profecia, que atenda o aprofundamento e crescimento da juventude na fé. Dom Helder Câmara, né, em Puebla, já fez esse anúncio, já aprovando já essa pastoral de juventude, né, com essa preocupação. Pessoas que possuam uma metodologia transformadora e oriente a opção vocacional. Essa foi uma, né, de Dom Helder Câmara, em Puebla, que ele já fez essa preocupação, já em Puebla, nesse encontro episcopal, em Puebla. Assim, o contexto inspirador para o nascimento da PJMP foi, por um lado, a realidade concreta dos jovens e o surgimento das lutas sociais e política que acontecia no Brasil.
né, no momento que acontecia. E por outro lado, o contexto eclesial da Igreja Latino-Americana e do Nordeste 2. Né? Como deu para a gente ver num vídeo, o Nordeste 2 foi onde nasceu no Nordeste. Né? Foi no Recife, foi onde nasce essa PJMP. Que sobre a orientação, sobre a orientação e o pastoreiro de Dom Helder Câmara construía um modelo de organização pastoral no qual o pobre era sujeito histórico de libertação. Vendo tudo isso, do jovem que seja esse sujeito histórico da sua libertação. A PJMP nasceu bebendo no seio desta igreja e assumiu a visão de que a transformação da realidade é obra dos oprimidos e oprimidas e de todas as pessoas de boa vontade que se comprometem com as lutas de libertação. Esse é um momento, né, do surgimento da PJMP. Nesses momentos, né, de conflito, nesses momentos, né, nesse momento foi onde surgiu, onde foi desfeito toda a organização em massa que existia da juventude, né? Da juventude agrária, da juventude estudantil, juventude operária e a juventude universitária. Por isso que nesse vídeo, esse momento dos 10 anos, juntou todo esse movimento, todos esses jovens e adultos, que por si ainda não estava ainda oficializado o PJMP, era como um movimento. Estava nascendo em si a PJMP ali naquele momento. Eu vejo... Aqui eu também quero ver uma dúvida, Wellington. Aqui, se tem alguma pergunta sobre essa história, esse nascimento da PJMP, ou a gente vê já a dimensão organizadora da PJMP, eu sigo. O que é que você acha? Pode continuar a fala, Valmir. Quando você concluir sua fala, a gente pode abrir para perguntas. Então, tá bem. Então, vamos ver agora essa outra dimensão, né, da PJMP, como se organiza a nível nacional. Também existe também a PJMP, a sua organização. Ela tem como organizadora a CNBB, né? Que é a Coordenação Nacional dos Bispos do Brasil. Tem a Comissão do Latino, uma comissão do lacaico, né? Do laicato, que é dentro da CNBB, setor Juventude, né? A Pastoral de Juventude do Brasil, a PJB, que é uma pastoral de juventude, também é embutido dentro do seio da CNBB. Né? Aí tem a PJ, Pastoral de Juventude, tem PJR, Pastoral de Juventude Rural, a PJMP e a PJE, Pastoral de Juventude Estudantil. Dentro aí, vamos agora ver a PJMP.
PJMP tem uma coordenação nacional, né, que é a CNPJMP. Tem a CR, Coordenação Regional da PJMP, coordenação diocesana, né, em cada estado, né, regional, porque tem as regionais, e tem dentro a CA, a coordenação, né, de assessores na PJMP. E também tem a CPPJMP, Coordenação Pastoral da PJMP. E, por último, a gente diz por último por conta de uma organização, mas é o por último e o primeiro, que é os grupos de bases, né? Que é a GPPJMP, que são os grupos de base onde é o surgimento, onde surge a PJMP, né? Em cada município, em cada segmento, município ou bairro, tem lá o seu organização de jovem, onde dá essa sustentação de como jovem, né? Que se organiza, né? Acho que por aí. Mas para que tudo isso aconteça, né? Para que tudo isso aconteça, tem umas escolhas de cada esse representativo, né? E também ali foi um momento dos 10 anos. Mas tem outros momentos mais fortes ainda, que são os congressos. Ali não foi nem o primeiro congresso. O primeiro congresso que aconteceu com uns 20 anos. Que para acontecer esses congressos, a cada 5 anos, primeiro há uma assembleia onde escolhe a sua coordenação nacional, né? A Assembleia Nacional da PJMP para escolher, pelo voto, dos representantes para essa coordenação nacional, que é a CN, que acontece também a cada 5 anos, para articular o Congresso Nacional, os congressos nacionais, né? O primeiro congresso nacional aconteceu, né, que foi de 20 anos, né, após aquele, que ali, esse vídeo que a gente viu foi o quê? Foi 10 anos, foi uma comemoração, mas ainda estava em articulação para oficializar esse primeiro congresso, que aconteceu com 20 anos. Com 20 anos de celebração, 20 anos de surgimento da PJMP, né, que teve como tema já PJMP no mundo dos... PJMP no mundo dos excluídos, resistindo e construindo nossa história. Aí já veio um tema, já ser discutido, já ser trabalhado e formativo. Foi realizado já em João Pessoa, em Paraíba, entre os dias 14 a 17 de janeiro de 1999. Esse já foi oficializado como PJMP. Segundo congresso. O segundo congresso, já que foi dos 25 anos, né? Esse eu tive a graça de participar. O primeiro eu não tive, mas nesse, né, eu tive essa graça de participar dos 25 anos da PJMP, né, que foi em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E foi nas datas de 14 a 18 de janeiro de 2014. Aliás, 2004, que é a cada 5 anos, né? Em 2004, ver se eu tive a graça de viver, né, de participar e de viver
esses 25 anos da PJMP. Teve como tema 25 anos de ternura e resistência. Esse foi já o segundo congresso dos 25 anos. Vamos partir para o terceiro. Vou deixar o milho no fogo. Vou pegar direito. O terceiro encontro, aliás, o terceiro Congresso Nacional da PJMP, né, dos 30 anos, né, foi celebrado na cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Também tive a graça de participar desse, dos 30 anos da PJMP em Bom Jesus da Lapa, né, que foi na data nos dias 26 a 30 de janeiro de 2009. E teve como tema PJMP 30 anos de fé e vida no meio popular. E como lema, em nossas mãos, um sonho em mutirão. Foi muito gratificante. Cada congresso é gratificante. O quarto Congresso Nacional da PJMP foi realizado no Recife. Volta às suas origens, onde aconteceu o encontro dos 10 anos desse vídeo que a gente vimos, né? Aí volta às origens no Recife, né? Já foi dos 30 anos. Perto aqui não tinha também como eu não participar. Os dois primeiros que eu participei, né? Participei só, mas existia um grupo de base, mas também o custo, né? Fica um pouco alto e nem todo jovem a gente não encontra esse recurso suficiente. Mas nesse do Recife, como foi perto, a gente já levou já todo o grupo de base daqui de Jundiá. Já participaram daqui. A gente fomos numa caravana e participamos do quarto congresso, que foi no Recife, né, na data 14 a 19 de janeiro de 2014. Teve como tema PJMP Terra Fértil. E lema: sem arriscar, não vivemos a esperança. Esse foi já dos 30 anos, dos 35 anos no Recife. 35 anos da PJMP. O quinto, né? O quinto Congresso Nacional da PJMP, foi celebrado os 40 anos, que já saiu da nossa regional, já saiu do Nordeste e partiu para Goiás, em Goiânia, né, que foi de 9 a 13 de junho de 2018. Já não participei, mas enviamos alguém daqui de Jundiá, né? Já foi uma jovem que participou dos 40 anos em Goiás. Mas estamos sempre presentes nesses momentos grandes, nesses momentos, né, da PJMP, nesse acompanhamento. Ela existe hoje. Aqui em Jundiá, a gente ainda temos um grupo de base, né? Temos um grupo de base. Também em Maceió, também tem, em Santos Dumont, né? Também tem um grupo de base lá, em Maceió, mas a gente ainda tem como foco e mais resistente é a União dos Palmares, né? Claro, veio para Maceió, mas já com representante, mas em União dos Palmares é onde tem um foco de uma juventude, assim,
mais articulada, assim, e também tem a coordenação nacional. Hoje também ainda temos pessoas, né, dessa coordenação nacional, que é a Tati, de União dos Palmares, né? Ela é uma das coordenadoras nacional da PJMP, em União dos Palmares, e tem essa articulação lá, em União dos Palmares, em Messias, aqui em Jundiá e em Maceió. Né? É onde tem esses grupos de base. Eita, gente, parece que o Valmir caiu por conta da ligação que ele recebeu. Voltou. Estou de volta. Pois bem, gente. Então, a gente... foi uma ligação aqui, mas recusei. Isso é a PJMP onde está, né, situada, e como ela está organizada nesses setores, nesses locais. E agora vamos né, ouvir um pouco sobre essa espiritualidade, né, a dimensão dessa espiritualidade da PJMP. A PJMP ela tem esse objetivo, o objetivo de evangelizar os jovens da classe popular no meio em que eles vivem e atuam, anunciando a pessoa e o projeto de Jesus Cristo, libertador, com vista a uma prática libertadora na igreja, na sociedade, na família e em todos os momentos e espaços, né, de sua vida. Essa espiritualidade que vive, né, com dentro desse projeto de Jesus Cristo libertador, de libertação. A gente sempre faz essa questão da libertação, né, de uma igreja libertadora, com essa espiritualidade. Leonardo Boff, ele sempre diz que a espiritualidade não é sentir Deus e não pensar em Deus, né? Ele diz isso, sentir, estar no meio desse povo, no meio do povo, no meio dos oprimidos, no meio dos necessitados, dos excluídos e excluídas. Por isso que é esse sentir, né, Leonardo Boff diz. Tem outro momento também sobre a espiritualidade do Espírito, que o Wellington conhece o João Batista, que no encontro de formação conosco da SEBS, e João Batista, a gente teve um encontro com ele sobre espiritualidade, e ele fazia essa pergunta para a gente: onde é que está o seu espírito? E a gente fica um pouco preocupado onde é que a gente pode encontrar esse espírito, né? E ele respondeu, né? E ele passou para a gente que o espírito está nos nossos pés e nas nossas mãos, né? Quando a gente atua, quando a gente faz o socorro ao nosso irmão, né, o nosso próximo, aí sim está o espírito, a nossa espiritualidade. Pois bem, então a gente vê aqui, né, que é uma espiritualidade de pés no chão, né? Encarando, né, a realidade. Jovem, né, construindo a sua própria história e fazendo seu próprio protagonismo. Ser protagonismo dessa sua história.
né? E para isso a gente vê, dentro dessa espiritualidade, né, Jesus Cristo que jovem, né? Ele iniciou a sua missão jovem, né? Segundo a história da Bíblia, que foi com 33 anos que ele foi morto. Segundo a história também, que ele iniciou com 30 anos essa sua missão, né, jovem. E por aí teve muitos conflitos, né, dentro desse contexto bíblico da vivência de Jesus Cristo libertador, desse projeto de libertação, onde existia grandes conflitos, né? Ele, especialmente com as autoridades, com as classes dominantes da época, né? Onde Jesus teve, né, essa grande coragem de enfrentar esses grandes, né, o qual hoje também ainda se encontra o PJMP, né, batendo de frente dessas grandes estruturas aí que está colocada do política e até mesmo dentro da igreja, né? Esses problemas, como não é diferente na época de Jesus Cristo, não era diferente, sempre estava enfrentando, né, a quem detém esse grande poder. E tem aqui a gente vê que é no livro de Mateus, né, no capítulo 23, no versículo de 13 a 36, né, onde há esse grande conflito, onde Jesus pega pesado com essa classe dominante da época, né, dos fariseus, dos escribas, né, dos saduceus, né? Ele pega muito pesado, né, até por conta dessas estruturas mesmo que estava acontecendo de dominação, de exploração, e oprimido sempre de opressão sobre o povo, né, onde Jesus cai forte com suas palavras, chamando todos de hipócritas, né, sepulcro caiado, né, cobras venenosas, né, víboras. Ele entra muito forte aí, que é no momento em que está se aproximando, né, um plano para matar, para eliminar, como a gente sente na pele os movimentos populares, né, e sociais, sentindo isso na pele, vendo a sua eliminação em uma perseguição política forte, né, em cima dos movimentos libertador, né, da teologia da libertação. Isso é um grande exemplo que cai muito em cima, né? A gente se encontra com um pároco, né, nas nossas paróquias, caindo fortíssimo em cima da teologia da libertação, que isso não existe, que isso é coisa do passado, mas a gente sabe que está bem viva aí, né, nas nossas vidas, no nosso sangue, quem luta por liberdade e quem quer ver a libertação do oprimido, quem luta por justiça, a gente sente isso na pele. Então, gente, esse momento com vocês, a gente também temos ainda dentro desse momento, um verso do hino nacional da PJMP, né? A gente tem o hino o hino da PJMP, e no finalzinho já na última estrofe, aí diz: nossa força, quem nos dá é Jesus Cristo, que nos empurra e ilumina o caminho, pois ele é o nosso companheiro, que pelos pobres sempre tem muito carinho. Né? Esse hino, ele tem muitas estrofes fortes, né? Sobre a política partidária, que é outra coisa que não pode ser deixada de lado, né? Somos filhos de trabalhadores, operários, né? É isso aqui que a gente vimos, né, sobre essa espiritualidade, né, sobre essas 3 dimensões da PJMP. Então,
Fica agora as perguntas. Valmir, muito obrigada pela sua apresentação, explicar para a gente, né, bastante coisa sobre a história da PJ, sobre a sua organização, sobre a sua espiritualidade. Então, vamos aí jogar, então, agora para o grupo, para a gente começar a fazer questões, fazer algumas reflexões. Fiquem à vontade, pessoal, é só ligar aí o microfone ou marcar ali no chat, quem quiser fazer pergunta. Queria também aproveitar para agradecer a presença do Valmir, que desde o início se mostrou disponível para participar do curso de extensão e falar como membro, né? Uma coisa que a gente discutia essa semana, eu conversava com ele, é que o meu olhar é sempre o olhar de alguém de fora. Eu não participei das SEBs, eu não participei da espiritualidade da teologia da libertação e também não da PJMP. Contraditoriamente, eu fui da renovação carismática católica, né? Uma espiritualidade bem diferente. Na academia que eu vim conhecer a teologia da libertação. Então, eu agradeço muito ao Valmir por esse olhar de membro, um olhar interno, enquanto participante da PJMP e das comunidades eclesiais de base. Diante disso, Valmir, eu também tinha uma questão para ti, Você falou um pouquinho sobre a organização da PJMP aqui em Alagoas. Falou que aqui em Maceió tem Santos Dumont, no bairro Santos Dumont. Também falou em União dos Palmares. E aí, como se deu... Eu queria que se você pudesse apresentar alguns elementos de como se deu o desenvolvimento da PJMP em Alagoas, na Arquidiocese de Maceió. Como funciona essa articulação na Arquidiocese? Se existe reuniões mensais, se tem contato entre esses diferentes grupos aqui em Maceió, em União dos Palmares, Jundiá, se vocês se reúnem mensalmente, se não se reúnem, mas mantém contato. Como funciona essa articulação local aqui no estado? Sim, foi mesmo, foi bem rápido mesmo aí, mas a gente tem uma planilha mesmo de encontro. A gente já tinha feito um encontro de planejamento em janeiro. A gente estava, né, ainda conseguimos nos encontrar em janeiro, esse encontro de planejamento, que ia haver 2 encontros de formação, né, ia ser um aqui em Jundiá e o outro em União dos Palmares, Mas, né, não houve por conta dessa pandemia, mas tivemos alguns encontros online. Tivemos um encontro e está havendo uma planilha também da PJMP do Regional 2, né, que teve o primeiro encontro que foi agora no dia 26, né, o outro, se eu não estou enganado, parece que no dia 3 de setembro, se não me foge a memória. A gente está tendo isso aí, né, a nível de regional, né? E a nível de Alagoas, a gente está marcando já que a gente tivemos um encontro online e estamos marcando outro. Ainda não está com data definida do encontro. Mas a gente está se mantendo nessas reuniões, né, por live, encontro, né, online. Não sei se esclareceu, veja aí. Sim, esclareceu sim, Valmir. Eu quero pegar a carona na pergunta do Wellington. Tá dando para me ouvir bem, pessoal? Minha conexão estava meio ruim. Tá bem. Tá. Então, Valmir, pegando carona aí no que o Wellington perguntou, porque diferente dele, na minha juventude eu fui da PJ, né?
mas lá em Minas era Pastoral da Juventude só, que eu participei na adolescência, até os 19, 20 anos. E esse recorte de classe que você apresentou em relação ao PJMP, ele é bastante interessante, e, na verdade, ele é uma problemática que a gente pode pensar, porque assim, é muito perceptível, assim, para quem estuda teologia da libertação, comunidades eclesiais de base, na igreja, entende, sabe, como que a partir dos anos 2000 houve uma desarticulação muito grande a nível nacional, né? Então, por exemplo, se a gente entrar no Arquivo Nacional aqui, na documentação do Sistema Nacional de Informação, dos espiões da ditadura, se você colocar a Pastoral da Juventude do Meio Popular, vai vir um calhamaço de documentos que os espiões, eles participavam das reuniões da PJMP e vigiavam o pessoal. Isso nos anos 80, até 89, até início dos anos 90, pelo menos o que eu consegui visualizar aqui. Então, a gente sabe que esse movimento à esquerda, dentro da Igreja Católica, ele sempre foi um movimento muito visado, né? Pela sua capacidade de articulação política, esse foco que o Valmir insistiu, e no filme também aparece, né? Como eu falei, o recorte de classe, de uma atuação concreta, de uma atuação específica dentro dos sindicatos, dentro dos partidos, né? De você ter um vínculo orgânico de formação política que vai dar numa ação concreta. Então, tudo isso é perigoso, né? E é muito assim, eu fico um pouco até entristecida quando ele comentou aí sobre os grupos que tem em Maceió. A gente sabe que são poucos, né? São pequenos grupos de base que estão resistindo aí, porque a gente sabe que, pelo menos aqui na Arquidiocese de Maceió, você não tem uma abertura, não sei, né? Estou falando, talvez eu esteja errada, mas uma abertura tão grande, um incentivo tão forte para essa PJMP. Lembrando que lá no arquivo da Cúria, o fundo da PJMP, que é um fundo grande, ele estava abandonado numa sala lá em cima, lá do prédio da Cúria, e que se o Fernando Medeiros não tivesse ido lá resgatar, tinha ido parado no lixo, na época da reforma do prédio. Então, a gente sabe que isso aí é um sinal grave, né, de uma mudança de foco de linha político-pastoral da igreja de modo geral. Mas aí, Valmir, para eu não ficar aqui falando, né, aleatoriamente, explica um pouquinho para a gente, assim, como que acontece a reunião de base de vocês? Vocês juntam jovens, fazem convocação, assim, supondo que a gente não estivesse numa pandemia, né, que obriga a gente a ficar nessa de vida online. Mas, assim, num dia a dia normal, né, mais ou menos do cotidiano mesmo, reuniões nos domingos, o pessoal se junta, faz uma leitura bíblica, faz uma reflexão, planeja ações, como que é esse cotidiano mesmo? É isso mesmo, Inês. Ó, é complexo mesmo, porque ó, desde como existiu, vamos pegar um pouco, né, com Jesus Cristo. Vamos chegar um pouco nele como sempre estava sendo ali, sempre espiões dentro mesmo do próprio grupo, né? Que a gente viu que até foi discípulos que entregou a ele. Como existiu também nas organizações, né, da PJMP no início, como você falou da PJ, que tinha mesmo espiões e tal. A gente sempre está presente, né, a essas pessoas que queiram atrapalhar, né? Hoje a gente, para se reunir, né, poucas vezes, pelo menos a gente aqui em Jundiá, eu vou entrar mais um pouco aqui no contexto de Jundiá, que a gente começou a organizar alguns grupos de base em 2000, de 2000 para 2001, porque a gente ainda tinha um padre, né, que via essa pastoral, né,
sentia essa espiritualidade dentro dessas pastorais. Era com o padre Aldo, o padre Luiz, tal. E também, né, a gente tinha essa visão, mas depois houve algumas mudanças de bispos, né, que tal. E padres, principalmente, né, que chega e condena mesmo, né, não considera a PJMP como, né, como da igreja, a gente teve um pároco aqui que ele disse, né, a própria homilia da missa, que não considera a PJMP, né, como da igreja, porque a gente organizamos uma festa dançante, que é de jovem, né, e que foi para o congresso do Recife, que foi dos 35 anos da PJMP no Recife. E a gente organizando essa festa para arrecadar algum dinheiro, já que a paróquia nunca se dispôs, né? E a gente organiza essa festa e o padre excomungou mesmo o jovem da PJMP, né? Em plena homilia, na missa e tal. Aí né? Isso elimina com uma sociedade que vê a igreja como, né, e o padre como, não sei lá, né, e se afastam mesmo, né? Qualquer jovem que tiver ligado à igreja, que seja, vamos dizer, que seja de uma catequese, que venha lá como coroinha, ele não participa da PJMP. E quando participa, às vezes ele atrapalha até mesmo na família. A gente sentiu isso na pele, de jovens que faziam parte e foram, né, dentro da família e tal, a não se juntar com a PJMP, porque tem uma visão diferente de igreja e não considera como igreja. Mas eu fiz essa insistência aqui, ainda, né, era como coordenador de base na época não da PJMP. Mas sempre essa insistência, eu sempre puxo, trago alguns jovens e a gente se reúne, né, na casa de alguns, na minha casa. Hoje a gente tem um espaço, que eu construí um espaço que se chama Centro Cultural Mandacaru, para poder fazer esses momentos que a gente, né, que a gente quer realizar. Né, quer realizar da PJMP, reuniões, encontros e tal. Às vezes, quando se dá a paróquia, que às vezes já aconteceu de dar a paróquia, mas era somente para ver, para perceber o que é que se estava conversando, que era somente como espião, não era outra coisa. Aí a gente depois percebi muito bem isso, foi onde esse espaço que a gente tem, o Centro Cultural Mandacaru, onde a gente realiza nossas atividades aqui em Jundiá, né? A gente realiza todas as nossas atividades com o grupo de base hoje lá. A gente, claro, a gente é independente da igreja, que a gente realiza como tem uma organização nacional, mas é junto, né? A gente sempre quer mas a gente faz quando o pároco ele não aceita de forma alguma, a gente simplesmente se retira e realiza em outro canto, com os jovens que aceitam, né? E quando a família não é que não é de uma católica conservadora, né? Quando abre esse espaço, né? Então, a gente realiza dessa forma. Que eu acredito que, quando a gente ouve também em todas as bases de União dos Palmares, de Messias, de Maceió, a gente ouve essa mesma situação, não é diferente. Obrigada, Valmir. Lucas fez uma pergunta aqui no chat, Valmir, mas não sei se... Lucas, você não quer falar a pergunta ou eu leio? Pergunta para o grupo. Professora Lilia. Oi. Era sobre... Boa tarde para todo mundo. Era mais sobre essa questão mesmo de articulação, assim, de unidade desses grupos, dessas pastorais da igreja, né? Se conseguem ter uma articulação mais próxima, uma unidade, né?
Também não conheço muito, então eu coloquei assim, grupo Pastoral Regados ao CPT, ou a própria PJR, mas se dá essas articulações assim, conjuntas para fazer algumas ações dentro da igreja e também fora, né? Ela conjunta isso. Sempre a gente trabalha com essa parceria mesmo, né? Até eu tive essa experiência né, como SEBS, né? Aqui, vamos dizer, Jundiaí é uma cidade de menos de 5 mil habitantes, né? E eu tiro assim, conjunta, porque tem essa experiência mesmo. Na SEBS, eu também represento a SEB a nível regional, do Nordeste 2, sou representante da SEBS. Da Pastoral da Terra, também militante, fui um tempo militante da Pastoral da Terra, militei na Pastoral da Terra, que também nos ajudou muito na época como PJMP, né? Alguém que conhece o Careca, né, da PJMP, que ele também veio da PJMP, e a gente fazia sempre esse trabalho muito junto a nível do Estado, né? Ele deu muito apoio à PJMP, à CPT, né, com esse trabalho. Aí, e tem toda esse processo também de trabalhar em conjunto. A gente sempre tá que compõe, nos preenche tudo isso, né? Como ela é na mesma linha, né? E não tem como tá fora. Agora sim, claro que para a organização a gente, né, precisa de um apoio, né, para um encontro de formação, precisa de um apoio, né, tá. Muitas vezes a gente realiza encontros de formação, cada um levando um alimento, se divide o alimento. Pelo menos no ano passado a gente fez todas essas 3 formações, que foi em União dos Palmares, foi em Messias, foi entre os grupos de base mesmo que a gente conseguia esses alimentos, né? E se articulava nos grupos de base e a gente, né, participava desses momentos, né, de arcar a passagem e tudo. Mas é sempre estar conjunto. Quando está para ajudar, a gente está, né, para ajudar e participar também. Beleza. Mais pergunta, pessoal? Não fiquem tímidos. Eu fico lembrando da minha juventude, fazendo essa discussão aqui, gente. Até estava refletindo ontem, por conta do trabalho de pesquisa que a gente está fazendo sobre a ditadura militar e a Igreja Católica aqui em Alagoas. Essa perspectiva, né, a questão da teologia da libertação como uma linha tão forte num determinado momento, tão perseguida, né, em outro, e agora nesse nosso momento, e como que retomar um pouco desse caminho de reflexão, naquele sentido que a gente vem fazendo no curso, da relação entre religião e política, né, como que isso pode ajudar a gente, então, a pensar aqui no nosso curso de educação popular, dessa relação entre a juventude e a religiosidade, como que esse elemento ele é formador e ele é importante, né? Observando lá o vídeo que o Valmir passou no início, as falas dos jovens, a gente vê o quanto que esse processo de formação, de conscientização política, ele é definidor de identidades, né? Uma coisa que realmente fica, né, na vida das pessoas por muito tempo. E eu lembrando da pesquisa que eu fiz sobre comunidade de base no mestrado, quando eu entrevistar as pessoas, todas elas vão falar desse aspecto, da formação política, da formação religiosa, mas nesse sentido, né, da formação da praxis, né. Então, isso para a gente, eu acho que é uma pista boa na hora da gente pensar o nosso material de formação.
que vocês acham sobre isso? O que você acha, Valmir? Assim, o que você pode falar para a gente sobre essa questão da formação política, da formação religiosa, né, da PJ? Eu vejo assim que é muito importante mesmo essa formação, porque cada uma vai fortalecer a outra, né? A gente ter sempre essa presença, né? A gente conhecer, né? Conhecer um pouco dessa história é totalmente diferente de participar, né? A participação ela envolve mais, né? Nós como um todo, né? Como um todo. Quando essa formação ela envolve, quando se está próximo, né? Quando se toca, quando vê, quando olha olho no olho, né? É uma grande falta aqui, né? Da gente sentir essa presença de cada um e de cada uma, né? Ela é boa, é benéfico mesmo ter essa formação, Inês. Eu acho que pode vir numa hora boa mesmo, porque vai nos fortalecendo cada vez mais essas formações. Se tiver como, isso é bom. Boa tarde. Eu só vim conhecer a PJ, Irené, na minha graduação de pedagogia, que foi em Recife, que eu fiz na Fafiri. E o rapaz lá, ele da igreja, ele reunia bastante os adolescentes, né, da graduação e procurava que a gente assistisse a missa que tinha lá dentro da Fafiri, tem uma igreja dentro, né, uma capela. E a gente ia assistir, eu sou de família católica, apesar de ter casado com um evangélico, e meus filhos hoje são evangélicos, e eu frequento também, acompanhando eles na Batista, eles se sentem muito bem, eu acompanho, eu ainda sou de formação católica, mas respeito as decisões deles e as escolhas. Acho que a gente tem mais que respeitar o que cada um sente bem, né? E se, assim, no meu caso, como eu sou cristã e eles também, então eu estou mais tranquila. Eu consigo administrar melhor essa diferenciação e esse respeito dentro da nossa mesma casa, porque a gente acaba dialogando sobre o mesmo ideal, né, que é Cristo, então a gente vai mais próximo da nossa comunicação. Mas a PJ foi muito interessante para mim na minha graduação em pedagogia, que foi em 2001, foi ontem, né, e eu achei isso muito legal lá na Fafiri, na faculdade, que é no centro da cidade do Recife, de estimular justamente os adolescentes, né, da graduação, porque é um grupo que, na verdade, acaba indo ali para a rua, né, e acaba se envolvendo com muitas outras coisas. Então, acho que a igreja ela é muito importante para isso, para justamente trazer os jovens para o cuidado com eles mesmos, com a família, né, e não se deixar ir para esse outro lado que é tão, como é que eu posso dizer? Chama tanto, né, a eles essa coisa da bebida, da diversão noturna, né, que muita gente, na verdade, nas sextas-feiras lá na Fafiri, que é como é centro da cidade do Recife, quase ninguém ia para as aulas. E sempre tinha na sexta-feira uma missazinha assim bem interessante. E a gente gostava muito. De repente eu estava já me crismando, que eu não tinha feito a crisma ainda, e foi um momento assim muito legal lá na igreja, dentro da própria faculdade. Eu senti um ambiente muito legal, muito interessante, muito acolhedor, de colaboração com a comunidade realmente carente. A gente fazia mesmo esse trabalho voltado. Mas depois eu saí de lá e não voltei mais e me desvinculei completamente. Estou em Maceió, né? E eu até achava que não tinha mais, na verdade, como eu não estou mais fazendo parte da religião católica, assim, assiduamente, né, participando como antigamente, eu não tinha muito esse conhecimento. Foi interessante o Valmir trazer essa fala,
porque, como você disse, Irineu, traz um pouco a nossa adolescência, né? À tona. É muito legal essa fala. Obrigada, Edilene. O Lucas tem outra pergunta. Oi. Não, é só que quando o Valmir fala, né? Ele falou há pouco tempo atrás, né? De como o caso do padre, né? Da paróquia deles, que até falou que não reconhecia o PJMP, né? Como parte, né? E de como essas questões, assim, dessa concepção de igreja como comunidade, que a PJMP traz, né? Que a teologia da libertação traz, depende fundamentalmente também do chefe religioso, né, do lugar ali do padre, né, e tal. Mesmo tendo grupos combativos, assim, no meio, né? Só queria trazer isso porque acho que é uma coisa importante, né? Porque também teve aquele movimento, em um momento da igreja, né? Dos padres que tinham a teologia da libertação como princípio de ser trocado de comunidade, enfim, né? Meio que fazer esse movimento, né? Mas a pergunta para o Valmir é a seguinte: se a PJMP e as outras pastorais conseguem ter algum contato com esses grupos de pastorais sociais da cidade, né? São grupos mais conservadores, né? Principalmente essa dos jovens, né? Eu sei que tem o EJC, se eu não me engano, o SEGM, né? São grupos de jovens, mas são grupos assim, mais da ala conservadora da Igreja Católica, né? Mas se existe um contato mais próximo com alguma pastoral social assim na cidade, tipo, ou outro grupo que eu não conheço, né? Enfim, se tem esse contato também, essa articulação com algum grupo da cidade, alguma pastoral, algum grupo de jovens. Que aí a gente sabe que tem alguns aqui que são mais mesmo conservadores, que às vezes nem dá essa abertura tanto, né, para outros agrupamentos chegar. É isso, Valmir. É mesmo, Lucas. Assim, existe, a gente mantém, às vezes, contato mesmo com outros grupos, né, da igreja. Das igrejas, ligado à igreja católica e tal, né, muito jovem que tem. Mas eu vejo muito aí, Lucas, assim, e também a professora Edilene também, quando coloca assim, né, da igreja, de que a família participa de um, outra participa do outro, mas isso é bem natural. É essa diferença, né? Que a gente sabe que Jesus Cristo não construiu, não fez igreja, né? A gente, né? Ele deu um segmento de vida libertadora, né? Sim, a gente tem um segmento por a igreja, vamos dizer, católica, por a igreja evangélica, outro por isso e tal. Mas eu acho que o que une o povo, essa nação, o que une, né, a esse povo, né, esse projeto de Deus, é o que queremos como vida, o que vemos, né, onde está essa nossa espiritualidade de segmento, né, que somos todos irmãos. Né? Como somos todos irmãos, então não há uma igreja específica, né, para seguir Jesus Cristo. Não é em si a igreja, né? É cada um de nós. Vamos dizer, tem o grupo da PJMP, mas ela não, né? Ela não só está relacionado quem é católico. Não. Pode ser da igreja evangélica, pode ser da Umbanda, pode ser espírita, pode ser de qualquer outra igreja, desde que comungue com esse projeto de libertação de Jesus Cristo, que lute por justiça, né, por igualdade, que considere os direitos humanos, né, que vê esse lado, né, por justiça de misericórdia. É por esse caminho, é esse caminho que nos segue. Né? Seguindo a isso, está perfeito. Né? O jovem ele não tem que ser bem né, da forma que a gente queira que ele seja. Né? Não,
doutriná-lo para isso. Não, ele pode vir da forma que ele seja, desde que ele conheça que, né, que tem um sistema que oprime, que tem um sistema que está sempre o oprimindo. E que há caminho para essa libertação quando estamos juntos, quando a gente segue, né, um caminho libertador, né, o qual Jesus nos ensinou. Gente, é esse e aquilo, esse é o caminho. Né? Não importa quem você, né, quem você é, né, de onde você veio. Né? É isso aí. Por isso que, às vezes, há uma dificuldade de juntar-se com outros grupos, porque, às vezes, não segue, não tem aquele segmento. Ah, não, ali se fala de política, então não vou para a PJMP porque ali fala de política. Ali fala de... Né, ali discute o problema, né, o problema dos direitos humanos, problemas dos homens homofóbicos, né, da homofobia, né, que é LGBT, discute esse problema, tem pessoas que é LGBT. Por isso que não é essa discussão que, às vezes, vamos dizer, que impede, vamos dizer, outros grupos, que seja carismático ou conservador, de se infiltrar nesse grupo, porque estranha aquilo, é diferente. Ah, não, a minha igreja não compactua com isso. A minha igreja condena quem é homossexual, então a PJMP tem isso, eu não vou fazer parte. Né? Ali tem pessoas que é político e está ali, então não quero. Então, algo que impede é o que eu não gosto ali dentro. Né? E a PJMP está aberta para todo, né? Para tudo e para todos. Só completando assim, eu achei muito legal essa sua fala, desculpa estar atrapalhando assim quem vai falar agora, mas eu acho que é isso mesmo, como eu disse assim, eu penso, né, a igreja, na verdade, não existe uma igreja física que Cristo fez, Cristo não fez uma igreja estruturalmente falando com cimentos e tal, né, na ideia de Cristo, se a gente for pensar, a igreja somos todos nós, para Cristo. Então, se nós todos realmente agirmos como irmãos, ajudando uns aos outros nas suas dificuldades, e até mesmo nessas dificuldades sociais, que a gente vê tanto, que é uma das coisas que mais a gente vê, né? Porque as desigualdades sociais são muito presentes, e é uma das coisas que quando eu cheguei, que eu sou de Salvador, lá tem também muita desigualdade social, mas eu vejo que Alagoas, Maceió especificamente, ela tem, parece que ela tem duas divisões assim bem presentes, é a orla e o que não é a orla, né? Então, assim, a gente vê a orla tão bem cuidada, né, de segurança, de estrutura, de cuidados com praças e tal. E fora disso, trânsito também lá é bem organizado. E nos bairros menos favorecidos é uma confusão muito grande, né? E não por que as pessoas andam, são as mesmas pessoas, na verdade, que acabam andando num canto e no outro, porque a orla é algo aberto, as pessoas da comunidades menos favorecidas também frequentam a orla, né? Mas eu vejo essa desigualdade quando a gente fala de irmãos, muito presente e a gente deveria realmente, como você disse, pensar por esse lado, né? Quando a gente pensa no Cristo em si, né? Porque os ensinamentos que ele deixou, na verdade, foi sempre para esse lado do cuidar, né? Tanto é que ele cuidou de pessoas que eram mulheres, né, da vida, ele ajudou, pessoas que tinham outras formas de pensar também, ele também ajudou e deu exemplos, né, para que a gente fizesse igual. Então, eu acho que é por aí mesmo, a gente pensar por esse lado do cuidar do outro, e não só do cuidar do que eu tenho, ou do que, né? Eu sei que quando eu fui estudar na Fafiri, na verdade, eu não tive condições, como eu acho que acontece de ter esse lado como é que chama? Quando a pessoa, né, é negra ou condições financeiras mais baixas que consegue a bolsa, né, para ir para a escola, as cotas, pronto. Eu acredito nas cotas por esse motivo, né? É porque eu, como não tive uma educação uma educação sempre foi muito simples na minha educação
infantil, eu não conseguia passar na faculdade pública. Por mais que eu tivesse tentado fazer vários vestibulares, não passei na faculdade pública. Então, quando eu consegui pagar a minha faculdade, que é quando eu estava trabalhando, aí eu pude entrar na Fafiri. Mesmo assim, foi uma certa dificuldade para pagar, mas eu estava completamente num lugar diferenciado para a minha classe social da época, que era uma faculdade particular. Mas lá dentro eu vi, né, esse lado que a igreja ela proporcionou do lado da educação de jovens. A gente ajudava bastante as comunidades ali do centro, que são comunidades realmente carentes, e a gente ia fazer visitas, levava os alimentos, né? Recebia também lá as pessoas, que lá tinha uma área da psicologia também, recebia a comunidade para trabalhar a área da psicologia com elas. Então, eu acho que ser irmão é justamente o que você disse mesmo. Eu achei muito legal a sua fala. E obrigada. Hoje eu estou falando, né, Irine? Eu cheguei cedo, né? É verdade, estou gostando de ver. Wellington, eu acho que ia falar? Sim, professora. Na verdade, a fala do Valmir, ela foi por uma linha bem ecumênica de diálogo interreligioso, né, sobre a espiritualidade, ou o programa teológico pastoral, digamos assim, da PJMP. Isso me chamou muita atenção. Porque eu tenho a impressão, Valmir, pelo menos nas leituras que eu tenho feito, das últimas duas diretrizes gerais da CNBB, que a igreja parece que ela está voltando a essa perspectiva ecumênica, pelo menos a nível de discurso, né? E a gente sabe que existe uma distinção, uma diferença clara entre o que se fala nos textos pastorais, episcopais, e até chegar à prática da igreja particular, da diocese, da paróquia, da capela. Mas a minha pergunta é, se você, como membro da PJMP e das SEBs, e que defende esse programa ecumênico de diálogo interreligioso e não proselitista, consegue perceber alguma influência prática nesses últimos anos, digamos, nesses últimos 4, 5 anos. Se você também acha que o discurso do Papa Francisco ele faz alguma diferença nesse sentido, pelo menos se inibe, digamos assim, um pouco mais o pároco lá, que diz, a PJMP não faz parte. Então, tem inibido ou não? Não tem surtido muita diferença na prática? Os prelados, os párocos, eles continuam sem defender nenhum diálogo ecumênico, interreligioso, continuam negando a PJMP? Queria que você falasse um pouco, uma aceitação prática, digamos, desse discurso, ou não? É bem pouco, viu, Wellington? Claro que o Papa diz é forte, né? Quando ele diz a igreja em saída, quando ele permite, né, o encontro que foi o sínodo, né, que escreveu sobre os povos indígenas e aceitam, né, todas as cantorias, inclusive aquele cântico dos pobres marginalizados, né, que cita que Jesus foi revolucionário, né, e agora mesmo, foi na missa passada, o padre, né, celebrou uma missa aqui, e viu que eu estava presente, eu não sei se foi porque eu estava presente, mas ele disse na homilia que aquele que diz que o milagre do pão é feito uma partilha e que dizer que Jesus Cristo foi revolucionário, isso é coisa de Satanás, né? Ele disse isso bem claro, eu não sei se por conta disso, mas ele joga isso muito forte. Até o que o Papa aceitou, né? Que o Papa, né, Francisco busca essa linha libertadora, né? Fica bem claro. Ele mostra bem claro que ele é dessa linha libertadora, né? E a gente ainda ouve, né,
pároco, né, de padres, ainda dizer dessa forma, assim, né, bem clara, que isso é coisa, né, de Satanás. Dizer que Jesus Cristo foi revolucionário é coisa de Satanás, é Satanás que está dizendo, né? Até porque que é uma comunidade aqui, que é São João Batista, que é no Sousa, no sítio Sousa, e a gente sempre teve uma articulação boa lá no Sousa, com jovem, né, preparou catequese, fez a primeira comunhão, crisma, formou, e eu nesse meio, com um jovem de lá, né, e ele nesse meio foi dizer isso aí, claro que ele não está abalando nada a ele o que está vindo do Papa Francisco, né, dessa linha libertadora, ele não está ligando, né. Eu não sei se só é por ele, mas que deve ter, com certeza, outros, né? Mas esse deixou bem claro, né? E deu para eu perceber que ele não comunga com as palavras do Papa Francisco. Bem, é isso, né? Pensar que a comunidade que eu pesquisei também no mestrado, o vigário, o padre lá, quando trocaram, também falou a mesma coisa lá na comunidade, com outras palavras, aproveitou que as irmãs, as freiras que animavam a SEB estavam na missa, e disse que a teologia da libertação tinha que ser jogada no lixo. Então, nesse horário, nesse momento, quando você está ali na homilia, no púlpito, né, é um espaço de poder significativo dentro da liturgia católica, né, que é um momento onde o padre vai fazer a pregação ali, e então, realmente, isso tem um poder simbólico, né, isso gera violência simbólica, né, porque do mesmo modo que atinge aí o pessoal da comunidade, o Valmir comentou, atingiu lá, né, nos anos 90, aquelas freiras, e continua atingindo, né, a gente sabe como que essas violências, elas se perpetuam aí, e vão criando violências que não são só simbólicas, né, violências práticas. Mas, realmente, Wellington, essa fala do Valmir que vai no sentido do ecumênico, né, de você ampliar, então, o espaço de atuação da PJMP, isso é bastante significativo, né? Bem, pessoal, vamos fazer uma última rodada? Ainda tem alguma questão, algum comentário? Para a gente poder encerrar? Se não houver, então eu vou passar a palavra para o Valmir para ele fazer o encerramento, as considerações finais. Novamente, Valmir, a gente agradece demais a sua presença. Convida você a participar das próximas reuniões. A gente está encerrando, chegamos na última etapa do curso. A professora Ellen vai ter a reposição da aula dela no dia 8, e depois a gente tem a aula da Alana, e eu acho que aí a gente já vai para a parte de construção do material. Mas, por favor, Valmir, despeça-se, faça seus comentários. Tá bom. Então, gente, eu agradeço, né, a vocês pelo momento e peço desculpa porque não está nem participado dos outros ao vivo. Eu vi algumas aulas, né? Eu acompanhei, que foi gravado, eu fiquei. Tudo bem, Valmir, tem cobranças. A gente sabe que é complicado. Mas vou estar mais presente, sim. Então, é isso, gente. Eu, como Dom Helder Câmara, né, que foi pivô da PJMP, né, que defendeu lá em Puebla, né, lá enquanto episcopal, e sempre teve presente, né, ele sempre dizia, né, quando eu ofereço pão, me chamam de santo. Quando eu falo de direitos humanos, né, de justiça, me chamam de comunista. Dom Helder Câmara também era bem debochado. Mas é isso aí, essa espiritualidade, né, de Dom Helder Câmara, né, que deixou presente na PJMP, na Pastoral de Juventude do Meio Popular, né, e a gente segue esse segmento de vida. Então, gente, muito obrigado e até o próximo encontro.
Muito obrigada, Valmir. Até o próximo encontro, pessoal. Cuidem-se bem, fiquem saudáveis, firmes e fortes, e até o dia 8. Um beijo para vocês. Tchau, boa tarde. Foi um prazer poder participar bem ativamente dessa vez. Irineia, eu peço desculpa, porque eu sempre chego atrasada, mas hoje eu botei um chamado aqui, eu falei, vou tocar esse negócio cedo, porque senão... Beleza, Edileide, obrigada. Foi um prazer, viu? Obrigada por todo mundo aí. Desculpa qualquer coisa.